Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. A tua bondade nos seguirá, Senhor. Em mais este dia, em mais este momento, em mais esta noite, porque aqui estamos, Senhor, para te reverenciar, para buscar a tua presença, Pai, porque temos a certeza que só o Senhor nos seguirá, meu Pai. Só a vossa bondade nos sarará, nos curará, nos transportará, meu Deus, para o lugar que o Senhor já tem aguardando a todos nós. Louvado seja Deus das nossas vidas. Amém. Boa noite, irmãos. Você também está aguardando, né? A bondade de Deus nos seguirá. E nesta noite é culto de oração. Nós vamos cultuar a Deus com a palavra maravilhosa e em seguida nós vamos orar. Orar, invocar a Deus por aqueles que precisam. Nós também precisamos, por todos nós, as nações, o povo de uma maneira geral. Nós carecemos da presença e da bondade de Deus eternamente. Por isso estamos aqui neste dia denominado a culto de oração. Hoje não vai ser diferente, nós vamos orar. E cremos que Deus nos ouvirá. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar pelo pregador desta noite. O nosso irmão Orlando foi incumbido de narrar, de nos passar a palavra de Deus que está com ele, porque o Espírito Santo já o direcionou, em nome de Jesus. Pai eterno e Pai querido, assume o comando, Espírito Santo de Deus, deste momento, porque antes que aqui nós chegássemos, o Senhor Espírito de Deus já se fazia presente. E hoje, a tua palavra, Pai, adentrará aos nossos corações e produzirá frutos, porque não temos a dúvida nenhuma quanto a isso, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Orlando, assuma o comando. O Espírito Santo é contigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui? Irmãos, nós sabemos que nós encontramos todas as respostas na palavra do Senhor. Mas eu consigo ver, ao decorrer desse culto, o nome, pelos olhos espirituais, o nome resposta. E se alguém veio aqui em busca de uma resposta da parte do Senhor, você vai sair com ela nas suas mãos, através da palavra do Senhor, amém? Hoje é culto de oração, mas como de costume, primeiro nós vamos para a palavra. Você que tem o seu pedido de oração, esteja aí atento, anote o seu pedido. Você que não tem, ao decorrer do culto, eu creio no Espírito Santo de Deus te direcionando a interceder por algo, e junto nós estaremos orando, amém? Eu quero lhe convidar a abrir um texto da palavra do Senhor, no Salmo por número 46. Salmo por número 46. Nós vamos ler o versículo de número 9, ou o verso número 9. Salmo por número 46, o verso 9. Você chegou lá? Que nos diz assim, Salmo 46, verso 9.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe, eu quero enfatizar aqui o verso 9, que ele faz cessar as guerras até o confins da terra, ou ao fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Deus, ele é aquele que dá a vitória em meio às guerras. Deus, ele é, desde a antiga aliança, nós vamos ver o próprio Deus guerreando pelo povo. Nós vamos ver o povo lutando, mas sabendo que Deus era quem dava a vitória para o povo. Sabemos muito bem que os reis, Davi, por exemplo, muitas vezes, antes de ir à guerra, antes de preparar ali todo o seu exército, ele ia para o Senhor e dizia: Senhor, nós devemos ir, nós devemos avançar. E observe que Deus, ele ia dar a resposta: pode ir, que vocês irão ter a vitória. Eu irei dar a vitória na mão de vocês. Se você observar as escrituras, em todo o tempo você vai ver que o povo primeiramente ia consultar a Deus. Até mesmo nós vamos observar, irmãos, reis ímpios, eles iam consultar para entender se eles poderiam ir ou não. E quando o salmista ele diz que ele faz cessar as guerras, é algo interessante, que nós precisamos meditar nessa noite para que nós venhamos poder estar orando. Quais são as guerras que eu tenho enfrentado hoje? E essas guerras nós podemos aplicar também a dificuldades ou problemas que nós enfrentamos no dia de hoje. Cada um, se nós formos aqui se juntar, e cada um, acredito que muitos querem até poupar e esconder algo que esteja enfrentando, outros não. Mas cada um tem a sua guerra. Cada um vai ter a sua luta e tem algo para contar. Mas nós, sendo filhos de Deus, nós precisamos entender: que guerra é essa que eu estou enfrentando? Qual o motivo desta guerra? Por que sobreveio esta guerra? Por que eu entrei nesta guerra? Qual o motivo? Observe que qualquer guerra, ela existe um motivo. Qualquer problema, ele existe também um motivo. Problemas a qual nós entramos nele. E outros, por seguir a Cristo, por escolher essa caminhada, ele vai vir sobre as nossas vidas. Vai vir alguns obstáculos. E observe que Tiago, ele vai dizer na sua carta, no capítulo 4, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Verso 3, pedi e não recebei, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Observe que Tiago, ele vai dizer: de onde é que vêm essas guerras de vocês e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Observe que Tiago, ele vai citar algumas guerras aqui e algumas situações que as pessoas entram por conta dos próprios desejos, por conta dos próprios deleites. E muitos buscam algo e Tiago chega a dizer: vocês não recebem, porque vocês estão buscando da forma errada e para que vocês venham satisfazer os prazeres de vocês. Então nós precisamos, irmãos, como cristão, entender qual é a guerra que eu estou enfrentando hoje, qual é o obstáculo que eu devo derrubar para poder prosseguir. Mas primeiro eu preciso entender por que sobreveio isso.
por que que eu estou nessa situação? Nós precisamos saber o motivo. Porque muitas vezes nós podemos adentrar em algo que Deus não tem nada a ver com isso. Nós podemos buscar uma guerra a qual nós mesmos escolhemos entrar. E existem outras que por fidelidade ao Senhor, por fidelidade ao chamado de Deus, nós vamos enfrentar. E você precisa entender que existem guerras. Se você está passando por uma guerra, a qual é motivo a qual você está passando por conta do teu propósito, por conta do teu chamado de Deus, você precisa entender que existe um Deus para dar a vitória. E esta é uma guerra a qual você não vai precisar pelejar. Deus pode te dar estratégia para você fazer algo, mas você precisa entender que é responsabilidade de Deus. Não dizendo que uma outra que eu entro pela minha própria vontade, que Deus não vai me auxiliar e me ajudar. Mas entenda nessa noite que existem algumas coisas que nós podemos evitar. Existem algumas guerras que eu posso estar enfrentando hoje que eu poderia ter evitado. E Deus não nos chamou para estar em todo o tempo entrando em conflito, a qual pode nos afastar do propósito dele. Porque uma vez que eu escolho entrar em uma guerra, em um conflito, que eu escolho estar vivenciando um problema, e em todo o tempo eu estar em busca do Senhor, para que Ele venha apagar esse incêndio, automaticamente eu vou estar impedindo a obra do Espírito Santo. E por quê? Porque o Espírito Santo tem uma obra para realizar na minha e na sua vida. E uma vez que nós entramos em uma guerra a qual não deveria entrar, em uma situação a qual não deveria ter entrado, nós vamos perder tempo de estar realizando algo para o Senhor e em todo o tempo buscando o auxílio dele para nos ajudar. E uma vez que nós aprendemos a saber qual é as guerras que nós estamos enfrentando, nós vamos evitar muitos conflitos que não deveríamos entrar. E um deles você vai encontrar, eu irei trazer aqui 2. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Porque nós precisamos, irmãos, entender e precisamos aprender a tomar decisões de acordo com a palavra. Por quê? Porque às vezes nós entramos em alguns conflitos por conta de decisões erradas. E aí depois a gente vai dizer, mas por que, Deus? Por quê? E o Senhor nem falou comigo, e às vezes Ele até fala, mas nós é que não damos ouvidos. Porque muitas vezes nós escolhemos da nossa própria vontade. E pior ainda, se você disser que teve direção de Deus, quando na verdade não teve. E nós precisamos entender, irmãos, porque existem coisas que têm valor e outras têm preço. E coisa que tem valor é inegociável. Coisas do reino de Deus, principalmente, são coisas inegociáveis. Mas nós vamos ver na palavra do Senhor que por decisões erradas, muitos perderam de desfrutar. Observe que no livro do Gênesis, capítulo por número 25, Gênesis capítulo 25, vamos ler do versículo 24, para que você venha ter uma boa compreensão. Gênesis capítulo 25, o versículo 24, nos diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas.
E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste seu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Observe que o texto fala de Jacó e Esaú, do seu nascimento, 2 meninos ali, gêmeos. Um nasce e já está agarrado na perna do outro. E a Bíblia vai nos dizer que um era chegado à caça e o outro ficava dentro de casa. E pelo texto nós vamos ver que ele sabia cozinhar. Mas um vindo da caça, Esaú cansado, ele resolveu ali dizer que estava para morrer de fome. Observe que ele estava em meio a uma situação com fome. Mas observe que ele era o primogênito, foi o primeiro a nascer. Mesmo sendo gêmeo, o que saísse primeiro seria o primogênito. E você precisa entender que era algo importante a primogenitura. Porque era uma honra especial dada ao primeiro filho que nascia, que incluía uma porção dobrada da herança familiar, juntamente com o privilégio de um dia se tornar o líder da família. Lembra dos profetas? Elias e Eliseu, ele diz: eu quero uma porção dobrada. Por quê? Porque ele era ali o sucessor de Elias, o principal era Elias e vai vir Eliseu. Ele diz: já que eu sou o primogênito dos profetas, se tratando dessa forma, ele diz: me dá a porção dobrada. Então observe que ele não pediu algo. Muitos chegam a dizer que ele estava querendo esbanjar, querendo ser o melhor. Mas não, por lei, em Deuteronômio, nós vamos ver que isso aqui, por ele ser o primogênito ali, que ele iria ser o sucessor, ele tinha o direito de pedir aquilo ali. E assim o primogênito também, ele tinha ali a porção dobrada da sua herança. E um dia ele poderia se tornar líder da família. O filho mais velho poderia vender a primogenitura, mas perderia tanto os bens os bens materiais, quanto também a sua posição de liderança. E também uma bênção espiritual que iria alcançar ele também. E veja que ao trocar a sua primogenitura, ele demonstrou um completo desprezo pelas bênçãos espirituais que viria ao seu encontro. Se ele tivesse mantido. Então ele desprezou algo, e você precisa entender que nós não podemos trocar algo duradouro para satisfazer o momento. Algo, e muitas vezes nós podemos tomar algumas posições sem analisar o futuro, como será lá na frente. Ele não observou isso aqui, e ele diz: de que me serve a minha primogenitura? Em outras palavras, ele estava dizendo: para que me serve isso agora? Mas lá na frente iria servir. Mas ele fez descaso, ele desprezou a primogenitura dele. E você precisa entender que ele tomou essa decisão precipitada. E nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a tomar decisões guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma decisão que eu tomo hoje, lá na frente, pode vir resultados que nós não vamos estar escolhendo ou imaginando. É igual você cair. Uma certa feita eu caí de moto e até hoje eu tenho essa cicatriz.
Aí você pode até dizer, mas caiu de moto, foi um acidente. Mas a causa e motivos a qual eu estava fazendo não foi uma escolha muito agradável. Até hoje eu tenho essa cicatriz. Mas quando é só uma cicatriz de uma queda, de alguma coisa, é normal, é simples. Mas observe que ele levou toda essa cicatriz durante toda a sua trajetória. Então ele poderia ter evitado isso aqui. Então observe que nós podemos evitar cometer erros como Esaú. Como? Antes de tudo, comparando a satisfação imediata com as consequências em longo prazo. Antes de agir. E observe que o que ele declarou na sua boca, o que ele estava falando, foi o que contribuiu para que ele tomasse essa posição, para que ele tomasse essa decisão completamente errada. Por quê? Porque nós falamos muito aqui, irmãos, em declarar a palavra. E é aquela coisa, o que sai da nossa boca é o que está abundando dentro do nosso coração, é o que está cheio no nosso coração. E é o que está saindo de uma fonte que jorra para a vida eterna, a fonte de Deus. Mas você sabe o que foi que ele disse? Viu o guisado, viu tudo cozido ali, muito bonito, ele diz, de que me serve? Eu já estou, veja a palavra que ele disse. Eis que estou a ponto de morrer. Para que me serve logo a primogenitura? Irmãos, ele só estava com fome. Ele não estava a ponto de morrer. Ele não ia morrer, não. Mas muitas vezes, em meio a pressões, em meio a alguma coisa que nós estamos enfrentando, nós podemos tomar uma decisão completamente errada e vir consequências futuras. E nós vamos observar que a palavra ela nos instrui a tudo isso. Observe que Deus ele não poupou de esconder erros e pecados de pessoas aqui na Bíblia. Mas para que isso? Para que nós venhamos tomar o exemplo e não fazer o mesmo que eles. Mas nós estamos vendo muitas vezes as pessoas tirando o erro dos outros e absorvendo para si. E nós precisamos entender, irmãos, e tomar cuidado em meio às nossas decisões. Em meio às pressões, você pode tomar alguma decisão precipitada e lá na frente vir as consequências desagradáveis. Observe que nós vamos ver que ele desprezou algo. E quantas pessoas têm desprezado não apenas uma posição, porque lá na frente ele poderia liderar a sua família, mas eu vou além. Tem gente não apenas desprezando um chamado, tem gente não apenas desprezando a vontade de Deus, mas tem gente desprezando o próprio Deus, que é pior. Porque nós sabemos, irmãos, que às vezes pessoas até tentam evitar o seu chamado. É sua escolha, se você não fizer, alguém vai fazer, porque a obra de Deus não para. Mas entenda uma coisa, se você vacilar, você pode não só perder de fazer a vontade de Deus, mas perder uma eternidade com Ele. Isso aqui se representa algo que Ele desprezou, e tem gente desprezando algo que é eterno. Desprezando algo que é eterno por conta de coisas momentâneas, de coisas passageiras, de coisas que irão satisfazer e apenas no momento. E depois não vai mais satisfazer. E observe que em meio a um erro, em meio a um problema, ou você se achega para Deus para que venha consertar e prosseguir, ou você vai cair em outro. Porque um abismo chama o outro abismo. Não pense que um erro, sem eu me despertar e buscar o Senhor para consertar, não se conserta um erro com outro erro, irmãos. Mas nós vamos ver alguém que entendeu o que é algo de valor, que é inegociável. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Capítulo por número 21.
Primeiro livro dos Reis, capítulo por número 21. E quando Jacó ele vai nascer, você precisa entender, e Esaú, que a Bíblia já dizia no início, antes deles nascer, sair do seu ventre, que o menor iria liderar. Mas isso aqui não aconteceu porque Deus quis. Ele vendeu porque ele tomou aquela posição. Ele escolheu. E deixa eu te dizer, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele não interfere nas nossas escolhas. Ainda que ele fale o que é certo, você tem o direito de escolher ou o certo ou o errado. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Nós não somos robô, nós não somos um fantoche. Nós temos o poder de escolha. É por isso que a palavra diz: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Observe, primeiro livro dos Reis, capítulo por número 21. O versículo 1 nos diz assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe falara dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Observe que a Bíblia vai nos falar de um homem por nome Nabote. Na época a qual Acabe era rei ali em Samaria. A Bíblia nos deixa claro que ele tinha ali uma vinha ao lado do palácio. Acabe, muito perturbado, ele chega ali a oferecer algo. Ele diz: ei, eu vou te dar uma melhor. Ou se tu preferir, eu te darei o valor dela. Mas ele diz, em outras palavras: longe de mim vender a herança de meus pais. Esse aqui é alguém que entendeu, diferente de Esaú. Ele diz: não vou vender. Porque era algo que não tinha preço, era algo que tinha valor para ele. E observe que ele já estava possuindo essa herança. Observe que isso aqui já era dele. Nos dias de hoje, irmãos, isso seria uma boa oferta. Porque era do lado do palácio, era o rei que estava dizendo: diz o valor que eu dou. Diz aí o preço. E ele diz: longe de mim vender a herança dos meus pais. Ele entendeu que tinha valor. E nós precisamos entender, irmãos. Sabe o que é que acontece aqui? Ele não vendeu de forma alguma. Mas Acabe era alguém birrento. A Bíblia diz que ele vai para dentro de casa e nem pão comeu. Por conta disso. E sabe quem é Acabe? Veja que era um líder estrategista militar de grande capacidade este homem. Foi o 8º rei de Israel e também o rei mais ímpio de Israel. Casou-se com Jezabel. Observe que ele começa errando, casando com uma mulher pagã que não tinha aliança com o Deus de Israel. Ele é rei de Israel e ele se casou com essa mulher pagã que permitiu que esta promovesse a adoração a Baal. Veja que ela trouxe os seus deuses ali e levou toda a nação de Israel à idolatria. Jezabel. Porque Acabe era o rei, o esposo dela. E veja que o egoísmo, se ele não for reprimido, ele pode levar a um grande mal. Foi o que aconteceu com Acabe. Ele queria porque queria. Ele se remoeu por não ter conseguido um pedaço de terra. Então você vai ver que ao decorrer do texto,
a mulher dele vai dizer, por que é que tu está assim? E ele conta a história. E no versículo 7 diz, então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-te o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote. Sabe o que é que Jezabel está dizendo? Tu é quem é o rei de Israel, tu é quem manda. Levanta, vai comer teu pão. E ela, com a figura de Satanás mesmo, essa mulher, sabe o que foi que ela fez? Escreveu a carta no nome de Acabe e a selou com o seu sineto e mandou a carta aos anciões, aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Ela vai tramar algo e dizer que ele estava zombando do rei e que estava também. Eles vão chamar ali, então vieram 2 homens, filhos de Belial, homens malignos. É o significado de Belial. E penduraram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, Nabote, o dono da vinha. Contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu. E Deus vai levantar ali o profeta Elias para dizer o que iria acontecer, dar a sentença, porque ele não ficou impune por conta daquela posição que eles tomaram, mesmo não sendo ele, mas a mulher. Lembra de Herodes? Herodes foi da mesma forma. João Batista falou que estava errado, que ele não poderia estar casado com aquela mulher. E sabe o que foi que aconteceu? Na primeira oportunidade, o rei estava festejando e disse, pede-me o que queres que eu te dou até metade do reino, para a filha da Herodita. E ela foi perguntar para a mulher o que era, para a mãe o que deveria fazer. Diz, eu quero a cabeça de João Batista. Então observe que eram reis que ouviam e eram manipulados. A Bíblia vai dizer, veja, no versículo 25, porém, ninguém fora com Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ela diz, tu és rei de Israel, tu pode fazer o que tu quiser, em outras palavras. E incitava o mal. Mas por conta disso, ocorreu bastante coisas ruins para eles. E a sentença Elias deu que os cachorros iriam comer o corpo de Jezabel. E assim aconteceu. Mas você precisa entender que depois que Nabote morre, a Bíblia vai nos dizer que então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre a casa. Observe que a sentença ali, a punição foi reduzida para um outro dia. Não seria ele com vida, mas iria acontecer. E aqui nós vamos ver a misericórdia do Senhor. Mesmo tiraram a vida de Nabote, mas ele se humilhou com pano de saco. E Deus chama o profeta e diz, tu não está vendo ele se humilhando? E vai reduzir aquela punição. E sabe o que é que eu vejo aqui? A misericórdia do Senhor. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Deus ele permanece sendo fiel, irmãos. Mas nós precisamos entender qual será a nossa posição. Hoje nós estamos em uma nova aliança. A graça nos alcançou, foi derramada sobre nós. E qual será a nossa decisão? Quais serão as nossas escolhas nesses últimos dias? Viver em busca de conflitos, de problemas e guerras para satisfazer os nossos prazeres? Será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Será que a guerra que eu enfrento hoje é por conta do ministério, o chamado que Deus me deu? Ou é por conta dos meus deleites? Ou será que a minha oração que eu tanto oro dia após dia é para que Deus faça algo em mim, para que o Espírito Santo cumpra a vontade dele dentro de mim?
Ou para que ele cumpra os meus deleites aqui na terra? Ei, irmãos, para cumprir deleites, os prazeres aí no mundo, você pode satisfazer sem os regulamentos da palavra. Mas Deus nos chamou, e não pense que é para ter uma vida ruim. É vontade de Deus que os nossos desejos venham ser realizados, mas segundo a palavra de Deus. Existe o prazer sexual que quem fez foi o próprio Deus. Mas eu vou satisfazê-lo como? Dentro do regulamento? Ou como um ímpio lá fora, adulterando? Então observe que Tiago ele vai dizer, de onde é que vêm as guerras? Se não é dos próprios desejos de vocês, dos próprios deleites, para satisfazer. E deixa eu te dizer uma coisa, se tem algo que nunca será preenchido, é os prazeres do mundo, porque você preenche ele aqui, mas já não serve mais. Eu vou te dar um exemplo, teve as festas juninas aqui, muitos preencheram o seu prazer, mas deixa eu te dizer uma coisa, na próxima bate-lata aí, alguém vai ter que preencher novamente, porque não satisfaz. Eu te digo do que sei. E em todo tempo, quantas vezes eu estava lá fora e dizia, nunca mais eu bebo. Bastava uma zoada e bebia de novo. Quantas vezes não me droguei e dizia, nunca mais eu cheiro essa porqueira, tô toda acabada aqui. No mesmo dia. São prazeres que não preenchem, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Deus que completa esse prazer. Existe um Deus que completa esse vazio. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Ele nos preenche por inteiro. Ainda que nós venhamos passar por guerras, por aflições, e nós vamos estar alegres. E o mundo não entende. Você vai dizer, mas como é isso? É porque são guerras e conflitos que eu não pelejo por ele. Mas existe um Deus no céu que vê e que peleja por mim. E é por isso que nessa noite nós precisamos refletir. Qual é as guerras que nós temos enfrentado? Existe um Deus fiel que vê, irmãos. Existe um Deus que tudo vê. Às vezes parece injusto. Às vezes a gente vê e fica indignado, irmãos. Eu lhe digo por exemplo mesmo, de ver muita coisa e ficar indignado. Paulo sentiu essa indignação. Porque ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E deixa eu te dizer uma coisa, em meio ao nosso percurso, vai ter Jezabel, Satanás encarnado mesmo, para perturbar a nossa vida. E o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para as Escrituras e olhar e tomar como exemplo o que Deus diz para Paulo. Ei, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Agora, em meio a esses conflitos, irmãos, se eu não me achego para Deus, se eu não me achego para a palavra, eu vou entrar em um outro conflito maior. E não vai ser solucionado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aprende a tomar as decisões. Aprende diante desta palavra a analisar. Jesus chamando o povo para se tornar discípulo, ele diz, tem um preço a ser pago. Aí muitos dizem, mas não foi pago na cruz? Para salvação, mas se tornar discípulo, existe renúncia, existe um preço. E ele diz, aquele que não deixar tudo para seguir, não serve. Aquele que ama mais o pai, a mãe ou os filhos, também não serve. Se o amor a mim não for maior. E nós precisamos entender que salvação é individual. E pode o sangue dar... Pode o sangue dar na canela. Eu vou seguir o meu Deus. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu lhe amo. Eu lhe amo. Eu lhe respeito. Mas é assim. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Se você não quer, tudo bem.
A Bíblia diz que o Senhor santifica a casa. E eu sinto Deus falando aqui. Ele santifica a casa. Ele conserta as coisas através de um só dentro de uma casa que escolheu seguir a Jesus Cristo. Ei, tem muita injustiça, mas o meu Deus está dizendo: vejo eu tudo e os meus olhos estão como uma chama de rondeia lá, como uma chama de fogo, vendo tudo. E qual será a tua decisão? Qual será? E aí me lembra de Mateus, cobrador de impostos. Ninguém queria nem ver, nem os discípulos queriam andar com Mateus. Jesus diz: ei, vem. Irmãos, eu começo a ver a experiência daquele homem e ouvir Jesus dizer: vem. E ele começou a seguir. Ele abandonou dinheiro, era um cobrador de imposto, era um corrupto, um político de hoje, um Lula de hoje. E ele diz: vem. Agora imagina o Lula andar com nós, anunciando. Dá para ouvir? Porque tem crente que não aguenta. Porque o meu Deus morreu por todos e Ele salva quem Ele quer, irmãos. Eu estou falando isso aqui, não é defendendo nenhum não, porque só muda a coleira. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando da graça que alcança. Eu estou falando de uma autoridade de ouvir Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que escolhe quem vai falar, quem vai pregar. Mas se você não dá crédito, o que sai? A palavra. Pode deixar anjo do céu. E o anjo não vai pregar. Porque a minha Bíblia diz que desceu o anjo na casa de Cornélio. Mas o anjo deu a orientação: vai buscar Pedro. Que ele tem algo a te dizer. Sabe para quê? Para Pedro pregar a palavra. Mas nessa noite eu te digo: o Espírito Santo de Deus está falando. E Deus está dizendo: eu não quero esse negócio de crente meia boca. Ou você é ou você não é. Ah, Senhor, mas tu está vendo o conflito aqui. Mas sou eu, Deus da guerra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu te dizer um testemunho aqui. Eu já passei do tempo. Mas uma certa feita, já tinha me afastado de um monte de gente. Eu disse: Deus, se ainda tiver alguém que está empatando o meu ministério, o que tu tem para fazer, tira da minha vida. E deixa eu te dizer que saiu. E não era ninguém longe. Era a mãe de um menino que eu tenho um filho. Eu lhe digo por conta de direção de Deus, irmão. Poderia a pessoa imaginar que ia ser qualquer outra coisa. Mas foi uma Jezabel que tem sido uma pedra de tropeço, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém vai atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Mas você precisa escolher e se decidir. Porque naquele dia não vai ter justificativa. Foi fulano, foi ciclano. Não, irmãos. Naquele dia você tem que escolher. Hoje. Porque naquele dia é eu e Deus. É você e Deus. É frente a frente. Você e Ele. E não espere, irmãos, eu vou conjecturar, eu preciso. Não espere chegar o dia de você dizer: o Senhor não me avisou. Mas aquele menino da voz chata estava falando lá. Aquele menino que muitos não querem ouvir estava falando a verdade. Eu já começo a imaginar ele botando num telão. E você vê no dia de hoje. A resposta de Deus está aqui, irmãos. Eu não estou para brincadeira. Eu decidi escolher Cristo. Eu decidi. Eu decidi fazer a vontade dEle. E deixei muitas coisas. Porque eu faço as minhas palavras a do apóstolo Paulo. Tive tudo como esterco para conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo. Qual será a sua decisão? Dos prazeres de hoje? Como Esaú, que vendeu o que era, que não poderia negociar? Ou vai ser alguém como Nabote, que está disposto à morte, mas não abriu mão da herança? Ei, irmãos, tem uma herança no céu. Nós pregamos muito sobre prosperidade e é bíblica, mas eu posso não alcançá-la em vida. Mas eu sei que existe um galardão no céu que tem mais valor do que ouro, tem mais valor do que prata.
E João diz: ei, o meu prazer é que vocês recebam o completo galardão. Ei, se coloque de pé. Aleluia! É noite de decisão, é noite de decisão, é noite de decisão, diz o Senhor. Respostas já foram dadas. E você precisa decidir, hoje ainda. Não é amanhã, não é depois, é decidir hoje. Hoje. Ou você se entrega por inteiro a Deus, ou não poderá ser um discípulo dele. Deus não nos chamou para formar membros. É bom, é lindo e saque cheio. Eu já vejo com os olhos espirituais e saque cheio. Eu já vi essa igreja, irmãos, com essa porta aberta, porque não vai caber o tanto de gente aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus me chamou para pregar e para fazer discípulo. Membro, seja membro de onde você quiser. Mas se você vela pela verdade, você vai saber onde é que você vai ficar. Querido Deus e amado Pai, eu rendo graças a Ti porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. No nome de Jesus eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra germinando em cada coração. Sim, Senhor, eles tomando a decisão certa. Sim, Senhor, Tu não interfere na nossa decisão. Mas no nome de Jesus, eles entendendo. É por isso que a Tua palavra diz: ei, tem a vida e a morte. Escolhe aí, porém, a vida. No nome de Jesus, eu declaro o Teu favor. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo o espírito do inferno, todo o impedimento, tudo que queira impedir deste povo prosseguir essa caminhada. Pai, no nome de Jesus, ei, deixa eu te dizer mais. Quando você se decidir para Cristo verdadeiramente, os conflitos que vier, é responsabilidade dele. Não mais você, mas ele. Ele. Deixa eu te dizer, se nós viesse querer resolver, hoje já em Cristo, situações que só Ele vai resolver, irmãos, eu já tinha morrido, porque existem situações que a gente quer resolver, mas deixa eu te dizer, Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. Ele é quem vai pelejar. Por conta da tua decisão. Deixa eu te dizer uma coisa. Que o Espírito Santo de Deus está me mostrando uma mudança. Já ouviu mudança? Existem bagunças em mudança. Mas para que venha colocar em ordem. Para colocar em ordem as coisas. Quando você tomar essa decisão, você precisa entender que as coisas irão se colocar em ordem. As coisas começaram a se encaixar. Cada uma no seu lugar. Mudanças para melhor. Coisas que estão fora, que nunca foi resolvida, vai se colocar no lugar. Por conta da tua decisão. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Frutos que permanecem. Frutos que permanecem. E através de vidas que irão tomar decisões hoje, muitos serão alcançados para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome. Eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Pode vir, seu Fernando, dar continuidade à oração. No nome de Jesus Cristo.